Porque você dá os cursos, você deve ouvir muito isso, não é? Exato. Então, é um engano das pessoas. As pessoas, poxa, mas eu não ganho também. Não, você ganha. É você conseguir viver dentro do teu padrão de renda. Então, tem muitas pessoas aí atoladas em dívida de cheque especial, cartão de crédito, incorporam esses financiamentos ao salário. E daí tem uma vida que não condiz à sua realidade financeira. E depois tem aqueles traumas, né? A ansiedade, o estresse, porque se você está devendo, uma hora você vai ter que pagar. E tenha certeza do seguinte, do outro lado, quem te deu crédito, tem um pelotão prontinho para te cobrar. Que é a empresa de cobrança, que é o escritório de advocacia, que é toda a financeira, todo mundo está prontinho assim, eu te dei um crédito, agora eu quero meu dinheiro de volta. Então se vai ser parcelado ou não, você vai ter que pagar. E aí que as pessoas se enganam. Aí a pessoa fala, mas eu ganho pouco. Então faz o seguinte, com o que você ganha, agora distribua no seu orçamento, faça o orçamento, quanto que é para habitação, supermercado, educação, lazer, tem que ter lazer, etc. E começa a descobrir o seguinte, peraí, olha, não dá. Se não dá, aumenta a receita. Pô, mas como é que eu vou aumentar a receita? Peraí, a esposa trabalha e o marido trabalha? Todos trabalham. Já tem filho com idade para trabalhar? Você consegue fazer alguma coisa no fim de semana? Tem pessoas que se tornaram empreendedores porque criaram um motivo, né, algo assim, para aumentar a receita, vendendo doce, bolo, produto de beleza, perfume. Criou alguma coisa e se tornou empreendedor. Tanto é que tem alguns que eu conheço que hoje ganham mais vendendo do que o salário. Eu acho que também uma coisa que é interessante que você, na medida que você vai fazendo o orçamento, você vai se aperfeiçoando naquilo, né? Você vai tomando gosto por aquilo, porque você vê resultados. Então, algumas dicas que eu acho que é bem legal, assim, também, que eu comecei a fazer de um tempo pra cá, por exemplo, eu não vou em shopping. Por exemplo, almoçar em shopping. Porque você ir almoçar em shopping, você acaba gastando com outra, você vê uma vitrine bonita, daí tem aquelas promoções maravilhosas, né, no shopping. Então eu acabo não indo. Eu vou no shopping quando eu preciso ir fazer alguma coisa. Então eu vou, sei o que eu vou fazer e assim, eu sei se eu posso gastar ou se eu não posso, então pra mim é bem pontual, assim, eu ir no shopping, eu não vou com essa frequência toda, porque aqui tem montes de shoppings, né? Então eu acabo não indo exatamente, com frequência, nem para almoçar ou ir, assim, por ir no shopping. Eu vou para passear. Seguramente você vai gastar. Altemir, essa questão de você fazer orçamento, a prioridade muda de um para outro, né? Então, de repente, a Morgana tem uma prioridade, eu tenho outra, você tem outra. O que é uma prioridade no orçamento? Como que eu defino isso? Bem, primeiro, eu tenho que conviver com o que eu ganho. Essa é a premissa básica. Você não pode gastar mais do que você ganha. Esse é o básico. Depois, você tem que olhar o seguinte, você está aqui, né, nessa vida, e você é o seguinte, você quer viver muitos anos. É o que eu falo para as pessoas. Quem quer viver mais 10 anos? Ninguém levanta a mão. Quem quer viver mais 30 anos? Já começa a pensar. Fala, a gente quer viver muitos anos. Eu falo, mas como é que você quer viver o seu futuro se não está cuidando do presente? Então, a segunda premissa é o seguinte, eu já tenho que pensar na aposentadoria. Eu tenho que destinar parte daquele dinheiro para investimentos. Porque se a pessoa está com a miopia financeira, indo em shopping, gastando, ela está gastando o presente. Aí, daqui a pouco, ela descobre que ela está com 60, 65 anos e o que ela vai receber, talvez, do INSS, talvez, não é suficiente para bancar as despesas. Poxa, mas peraí, por que não pensou quando tinha 20, 25, 30 anos? Que você tem 10, 20, 30 anos para fazer um pecúlio, para quando chegar o momento de parar, falar, opa, posso parar. Porque as pessoas também têm outro engano, né? Mas quando eu ficar velho eu não vou gastar tanto. Olha, talvez você gaste tanto ou mais, porque são outras prioridades que entram nesse orçamento. E algo bacana que a Morgana falou aqui, você veja assim, como muda o pensamento da pessoa. Primeiro é o choque de fazer orçamento. Depois você olha o seguinte, peraí, mas agora eu vou ver o seguinte, isso aqui não é bom para mim. Porque se eu for ao shopping, entra a lei do merecimento. Aquele sapato eu mereço, aquela bolsa eu mereço, aquilo, daí tudo você merece. Aí vai furar o orçamento. Então a pessoa começa a se descobrir e verificar o seguinte, olha, tem coisas que eu não devo fazer, porque eu sei que eu vou gastar. E como a gente vai aperfeiçoando mesmo, né? Porque com o passar do tempo, né, eu tinha uma implicância de anotar despesas menores, assim, que não estavam previstas. Eu tinha dificuldade mesmo. Eu falava, não, isso aí não é pra mim. E de um tempo para cá, eu comecei a fazer, sem forçar, sem ninguém me insistir comigo, enfim. Eu comecei a anotar essas despesas, né? As despesas de um cafezinho,
as despesas do estacionamento, enfim, uma despesa que não estava dentro do orçamento. E aí você começa a ver que tem essas despesas que não estão no orçamento, se elas não são anotadas e computadas, você vê que o furo começa a existir mesmo, né? E aí você começa a se policiar mais também, né? Não, peraí, estou gastando com coisas que não tem relevância, não tem tanta importância, né? Dá licença, eu vou mostrar aqui, porque eu já vi. Olha, é a cadernetinha dela, já pedi licença, que é o seguinte, né? Que ela anota, eu vou mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue, olha, vou segurar aqui para não cair, que tipo, tudo que você gasta é isso, você vai anotando ali. São as despesas mensais, com base nesse orçamento macro que eu tenho. Com base nesse orçamento macro que eu tenho, eu coloco as despesas mensais, anoto, né, com lápis mesmo, e vou anotando também as despesas, né, que não estão provisionadas aí. Então tem tudo, o Tem que gastou tudo. no... eu olhando tudo. Pedi licença na panificadora, no estacionamento, vestido, presente, tudinho. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar discutindo esse assunto. Um instante só. Nós estamos falando hoje sobre planejamento de gastos. Eu estou conversando com o administrador de empresas, Altemir Farinhas, que dá cursos sobre finanças pessoais. E autor do livro, eu vou mostrar aqui, Cura, a solução para a sua vida financeira. E também está aqui com a gente Morgana Fabiola Padilha, que é assistente social e trabalha na Copel. Olha, tem algumas perguntas que as pessoas fizeram para os convidados, então a gente vai à primeira delas. Financeiramente está sendo mais econômico e toda semana comprando aos poucos do que todo mês, eu acho. Então essa pergunta seria, eu estou certa fazendo isso? Melhor ir ao supermercado toda semana ou uma vez por mês, Altemir? Ou varia de família para família? Varia de família para família, porque assim, se vai a esposa e os filhos toda semana, entra aquelas comprinhas que não estavam previstas na compra do mercado. E quando a pessoa vai uma vez por mês, e de preferência já leva junto um orçamento, dizendo o seguinte, olha, nós vamos gastar 300, 400 ou 500 reais para comprar o quê? Frutas, verduras, carnes, já sabe o que vai comprar. Aí não tem erro. Agora, se vai toda semana, é bem possível que você vá com fome ao supermercado, não deve ir com fome. Leva os filhos ao supermercado, não é passeio para levar as crianças. E daí você acaba... Leva ao parque, né? Acaba consumindo mais. Se você prestar atenção aonde estão os doces, balas, a altura que estão, as cores que são, os preços, quando você chega na gôndola, no caixa, quer dizer, tudo está pronto para vender um pouco mais para você. Então a gente vai ouvir mais uma pergunta. Como que a gente começa a iniciar? Porque eu acho que assim, a partir do momento que você inicia, você consegue todo dia fazendo, né? O importante é você iniciar. Então, como que a gente faz para iniciar, primeiramente? Eu acho que isso que é importante, dar o primeiro passo. Morgana? Eu acho que para iniciar tem que ser agora. Tem que ser no momento que você se propõe a isso, de você sentar uma tarde, que num primeiro momento ele é um pouco mais trabalhoso, porque você não está habituado, você não está acostumado, não está familiarizado com a planilha. Então, se propõe a um final de semana, né, a um sábado, um domingo, enfim, sentar para relacionar todas as suas despesas, né, anuais, numa planilha simples, porque não tem que complicar, né? Porque a pessoa que não está acostumada a fazer, ela complica. Ela complica, ou ela diz que ela ganha pouco, ou ela diz que ela não sabe fazer, que isso é para a pessoa que ganha muito, para aquelas pessoas que estão acostumadas são executivos, enfim, né? Ela sempre complica, ela coloca um empecilho para fazer. Então eu acho que assim, começou a sentir a necessidade, começou a pensar assim, puxa, eu preciso fazer, então o momento é agora. Altemir, a gente até ouviu no programa, no bloco anterior, uma pessoa que dizia, aqui em casa é ela que cuida. Tem um casal, era a primeira, ela dizia que lá, a mulher que cuida disso.
Num casamento, você delega isso para um dos dois? Como que funciona isso? Essa gestão compartilhada? Não delega, não deve se delegar. Porque é o seguinte, né, o casamento é uma sociedade.